Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do Verdão versus Corinthians, galera. Jogo de ida da Copa do Brasil fora de casa. Palmeiras perde o jogo no placar de 1-0, mas Verdão prejudicado aí neste jogo, galera. Claramente o gol impedido do Verdão estava na mesma linha. Palmeiras muito prejudicado no jogo mais uma vez contra o Corinthians. Estou trazendo para vocês o linha de passe da ESPN com tudo aí sobre esta partida. Mas não tem nada perdido, ainda tem o jogo de volta. O Verdão pode mudar e pode se classificar para as quartas de final. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Muito bem, fã de esportes, começando linha de passe já com imagens da vitória do Corinthians para cima do Palmeiras. Jogo agitado, o Corinthians perdeu o pênalti com o Yuri Alberto. Teve lance de impedimento ali num gol do Palmeiras, o gol de empate bem duvidoso, a gente vai discutir. Fato é que o Memphis pela primeira vez fez um gol num clássico paulista e deu a vitória para o Corinthians por 1-0, sai na frente nessa disputa por uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil, a equipe corintiana. A gente vai falar muito sobre esse jogo aqui, daqui a pouco tem as coletivas, palavra dos jogadores também. Vamos bater um papo com o Pedro Ivo Almeida, com o Vitor Birner, Jean Oddi e também com o Paulo Calçade. E aí, hein, Pedro? Olha, Dorival agora tem uma vitória para chamar de sua, hein? Tinha aquela contra o Inter, muito boa, mas essa é a grande vitória da gestão Dorival, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Calçade, Jean, Birner. Eu diria que o Dorival tem uma vitória para chamar de sua e tem um emprego para chamar de seu. Opa! Porque, infelizmente, como ajudou. Como até a próxima quarta-feira. Mas tudo bem, a gente não sabia se até a próxima quinta ele teria. É verdade. Pela maneira como é que ia acordar futebol, amanhã, né? Como se pensa futebol no Brasil, ele está só adiando decisões pelo fato de se haver pouca convicção no que ele não vinha fazendo tanto. E o que a gente vai ouvir hoje é que o Dorival armou bem o time, a ideia de como ele posicionou no meio de campo, que foi uma vitória dele no primeiro tempo, mas que o Corinthians também teve problemas a partir de sua postura no segundo tempo. Mas eu acho que o futebol também é uma delícia e a gente debate muito aqui, porque não é uma ciência exata. Então, por isso o Jean acha uma coisa, o Calçado acha outra, o Vira pode achar outra, eu vou achar outra. Senão, você falaria que o Palmeiras vinha competir e o Corinthians não sabia o que estava fazendo na temporada, então seria algo muito claro, não é isso que aconteceu. A gente viu o Corinthians com uma postura de primeiro tempo, de subir para pressionar um time que, tecnicamente ou taticamente, coletivamente, poderia ser melhor, que a gente não tinha visto antes. A gente viu um posicionamento de Carrijo, de meio de campo, diferente. A gente viu um comprometimento até em certos momentos de Garro, de Memphis e Yuri. O Yuri ainda não voltou a 100% com bola, mas tenta muito ajudar, também diferente. Então, o clássico ele te permite essas mudanças, sabe? Do que não vinha acontecendo, do que aconteceu e gera essa vitória. Agora, a gente vai ter que falar muito sobre o gol anulado. O empate não seria algo fora do que o segundo tempo apresentou. O Palmeiras que entendeu o que o jogo pedia, corrigiu sua saída, como é que ele começa a acelerar e melhora no final do primeiro tempo. Para mim é melhor no início do segundo tempo. O Corinthians demora a se acertar, não veio bem como vinha no primeiro tempo. Mas tem essas coisas do clássico. O Corinthians sai, acho que mais do que a vantagem desse jogo de ida para a volta no Allianz. O jogo está muito aberto, é Allianz. O Corinthians não é um time ainda, talvez, tão regular. Mas eu acho que é como você vai mudar tudo que viveu. A gente está vendo, né, os protestos do gol. Tudo que você vinha vivendo nas últimas semanas, acho que isso também é muito importante para a temporada. Não só para a classificação, não estamos falando só de Copa do Brasil. Ô Calçade, o jogo de hoje, a forma como o Corinthians jogou hoje e venceu o Palmeiras, é uma consequência de uma evolução de trabalho do Dorival? É o jogo em si, que é um clássico e a mobilização é diferente e é um mata-mata, né? Ou é finalmente a presença de Garro e Yuri Memphis juntos. Tudo bem? Olá, William. Olá, companheiros. Boa noite para quem nos assiste. Acho que o jogo mostra bem os momentos de cada equipe e aquilo que elas podem render. Por exemplo, o Corinthians, ele foi com um time muito parecido dos dois jogos das finais. O meio de campo mesmo, com Raniel Martínez e o Carrilho, Garro, Memphis e Yuri. Esse é o Corinthians. Das finais do Paulista lá. Esse não existe um Corinthians com dúvidas, variações, não, vai entrar o Romero, vai deixar não sei quem no banco, não. É um Corinthians que joga muito pelo centro, com as laterais mais fracas, com o Mateuzinho e Bidu, ainda o cruzamento para o Memphis veio do Mateuzinho, mas quando você compara o Palmeiras é um time mais forte pelos lados,
né, tanto nas laterais quanto nas pontas, mas precisa se desenvolver ainda. Então, o Sousa precisa se adaptar e criar mecanismos de entrada, né, de um time que se aprofunda melhor e vai para a linha de fundo. O mesmo acontece com o Facundo agora do lado direito e não na esquerda, como ele vinha jogando quando tinha o Estevão. E o Vitor Roque está melhorando. O Vitor Roque está evoluindo. Isso é nítido. Ainda não é o jogador que o Palmeiras imaginava contratar, mas ele pode chegar lá. Agora eu não tenho dúvida disso. Mas são times bem diferentes, que é o Palmeiras ainda tentando se encontrar nas escalações, com Facundo, Maurício e o Sousa hoje, no caso, eu acho que é um jogador que tende a ser titular, e um Corinthians que você sabe como é. Só que a diferença é o seguinte, esse Palmeiras consegue jogar um campeonato de pontos corridos, alterando o time. O Corinthians tem essa equipe aqui. Esse time produz quando também pressionado, porque ele estava jogando em casa, vinha de momentos difíceis, pressionados pela torcida. Então, houve uma hipermobilização em torno do time que você conhece, sabe quem é, e que começou o jogo um pouquinho abaixo em relação à intensidade no confronto com o Palmeiras, e depois ele igualou, aí foi outro jogo. Mas está super aberto. Sim, o primeiro round é do Corinthians, o segundo tem a vantagem do Palmeiras jogar em casa. Jogar na Itaquera é uma baita vantagem para o Corinthians, é nítido. Como jogar também no Allianz é para o Palmeiras. É impressionante como esse time do Corinthians, o Birner, aí já estava, isso já acontecia com o Ramon, a gente está vendo agora com o Dorival também. Estava até conversando com alguns corintianos, até palmeirenses na redação, falando sobre isso. Como esse time do Corinthians é capaz de, mesmo com as dificuldades, o ano passado, quando estava brigando para não cair, esse ano agora, mediante tudo que está acontecendo fora de campo, protesto e tal, etc., chega no jogo contra o Palmeiras, parece que esses caras entendem muito bem o que é esse confronto, ainda mais mata-mata, a Copa do Brasil. Parece que o time se agiganta de uma forma que é impressionante, né? Foi um Corinthians bem diferente do que a gente vinha vendo aí nos últimos jogos. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean Calçade, Pedro, as fãs do esporte. Eu concordo com você, mas eu acho que hoje não foi isso. Eu acho que o Corinthians se superou hoje. Não, assim, a gente falava... Foi um Corinthians diferente do que segunda-feira, quando eu passei pelo linha, eu falei, não tem favorito. Sim. E eu vou repetir exatamente o que eu disse antes, porque, para mim, o Palmeiras tem vencido jogos sem jogar bem. Sim. Mas não é que joga mal. Eu espero do Palmeiras muito, né? E talvez seja a minha expectativa equivocada, olhando o investimento e o nível do elenco, mesmo sem o Paulinho e depois da saída do Estevão, eu acho que o time é para jogar muito mais. E eu acho que o Palmeiras tem sérios problemas de construção. Hoje o lado direito praticamente nulo, era tudo pelo lado esquerdo, quando o Palmeiras atacava. E o Corinthians, com esses 3 jogadores, contra o Botafogo, no segundo tempo da última partida, ele fez um jogo nesse nível. Atrás do Botafogo. Jogou bem com esses 3 jogadores. Então, eu olho o segundo tempo do jogo contra o Botafogo e olho o que o Palmeiras vem fazendo, eu imaginava um jogo imprevisível. Eu acho que o Corinthians hoje foi um pouco melhor que o Palmeiras. E aí entra a Arena, Itaquera, entra o Clássico, por isso que eu concordo em parte contigo. Mas, como disse o Calçade, eu assino embaixo, com esses 3 jogadores, quando o time acerta um jogo e até os melhores times do Brasil têm quedas de rendimento, é normal que o Corinthians, com o elenco super curto, para jogar no time titular também tenha. Esse time é um time bem competitivo. Sim. Eu acho que com esses 3 voltando juntos e hoje fez um jogo bem competitivo, o Corinthians, quando joga nesse nível, ele não é pior que o nível médio do Palmeiras. E o Palmeiras hoje jogou o futebol como vem jogando. Né? Então, acho que o Clássico tudo fica aberto. 1-0, concordo com vocês. Não dá para ter ideia de quem vai se classificar. Vamos ver se o Allianz vai pulsar como pulsou a Arena para ajudar o Palmeiras. Se o Palmeiras vai incorporar o Clássico como o Corinthians incorporou hoje. E se o Corinthians vai conseguir ter os jogadores se atuando no mesmo nível de hoje contra o Palmeiras no Allianz. Então, se isso acontecer, eu continuo achando que não tem favorito para a classificação, apesar da vantagem corintiana hoje. Aí, Jean, também ouvi muito palmeirense na redação falando do ano passado para cá, esse Palmeiras não entrega mais o que entregava nesses jogos de mata-mata. Assina embaixo. Concorda com isso?
Tudo bem, William? Tudo Boa bem? noite. Eu acho que assim, as coisas elas vão muito baseadas nos resultados, como sempre. Comentário de hoje? Porque assim, né? Se você lembrar das eliminações do Palmeiras no mata-mata no ano passado contra Botafogo e Flamengo, e o Palmeiras nas duas esteve ali por um fio. O pessoal falou muito dos primeiros jogos. O Palmeiras realmente foi muito mal nos primeiros jogos. Isso foi. Primeiro jogo eu tô de acordo. E aquele mas o jogo que eu quero que dizer não foi assim, mata-mata, que era é que contra o mesmo quando o Botafogo. Palmeiras passava, muitas vezes passava também por um fio. Passava no detalhe, mas aí o Palmeiras era espetacular, o Palmeiras era imbatível, o Palmeiras era o melhor time do mundo, e aí quando não passa, o Palmeiras é o pior time, não cria nada, não sei o quê. Eu não vejo nem de uma maneira, nem da outra. Acho, inclusive, que o jogo de hoje foi um jogo muito equilibrado e que se agora o viés vai ser todo de poxa, o Corinthians conseguiu se resolver, talvez seja porque havia uma pressão e uma expectativa em relação ao Corinthians pelo momento negativo que vivia, de que é um jogo difícil contra o Palmeiras, é um confronto difícil contra o Palmeiras. Acho que foi, primeiro, antes de tudo, e acho importante, um jogo bom, Foi. um jogo com várias chances, apesar de insuportavelmente brasileiro. O que eu quero dizer com isso? A quantidade de pressão, a quantidade de rodinha no árbitro. O tempo que o cara consegue acessar a tela do VAR lá. A quantidade de simulação, a quantidade de tempo perdido de jogo de futebol é um negócio assim pra gente botar num exemplo do que é o futebol brasileiro. E apesar de tudo isso, foi um jogo bom. Foi um jogo com chances dos dois lados, com os dois goleiros trabalhando. No caso do Corinthians, no momento, nem o goleiro foi, né? Foi o Gamalho, faz uma belíssima Faz defesa. um gol ali, né? Mas acho que assim, foi um jogo legal. O Corinthians acho que foi muito bem naquele miolo do primeiro tempo, né? Com uma pressão grande. Depois do pênalti, né? Depois do pênalti. Acho que até o pênalti não estava pressionando tanto. A partir do pênalti ele pressiona. Só nos 5 minutos finais é que o Palmeiras volta a pressionar. Então, foi um jogo legal, foi um jogo equilibrado, foi um jogo bom, foi um jogo pegado. E acho que ser pegado, ter entradas mais fortes, tal, aí é do jogo dessa natureza. O que a gente não precisa é perder tanto tempo de jogo de futebol. Só para a gente ter uma ideia, William, o pênalti que o Gustavo Gomes comete acontece antes dos 16 minutos do primeiro tempo. Ele é batido, o toque na bola do Yuri Alberto, depois dos 21 minutos do primeiro tempo. Sabe quantos minutos foram acrescidos pelo árbitro no primeiro tempo? 4 minutos. Ou seja, só na parada para você olhar o VAR, para você ter as reclamações de lado a lado, um reclama, outro reclama, e acho que ali não tinha muita coisa que ser reclamada, né? Nem de um lado nem do outro, era só esperar o pênalti ser marcado e depois o Palmeiras não tinha nada que reclamar. Me impressiona isso também, né? Como os jogadores reclamam sabendo que eles não têm razão em vários lances. Então você perde muito tempo de jogo. Ainda assim, foi um jogo legal. Acho que o miolo do primeiro tempo talvez deu uma ligeira superioridade ao Corinthians. E aí, acho que assim, está completamente aberto, está completamente indefinida essa classificação. E acho sim que, aí, só para responder a tua pergunta em relação a motivos tal do Corinthians, cara, eu acho que é a presença do trio ali na frente. É isso. Se você olhar para os... Vamos pegar os quartetos ofensivos, se é que dá para chamar de quarteto ofensivo. Mas eu vou incluir o Carrijo aí para... Tá. Que é dos 3 do meio-campo mais ofensivo do Corinthians. Aí eu digo, se você pegar Carrijo, Garro, Memphis e Yuri Alberto, e você pegar Facundo Torres, Maurício, Sousa e Vitor Roque, você não diz que o quarteto do Palmeiras é melhor do que o do Corinthians, correto? Eles só jogam diferentes. Assim. Isso. Acho que o Garrijo não é um... Mas o que eu quero dizer com isso é que assim, a diferença do Palmeiras para o Corinthians hoje, ela está muito mais no elenco, na capacidade do de fazer mudanças. E na intensidade do jogo que até por ser mais jovem, eles conseguem. E que você consegue ter, até porque você tem mais jogadores. Né? Mas acho que assim, time titular por time titular hoje é muito parelho. Fala, Pedro. Não, e uma coisa que eu acho que é interessante desse debate, porque a gente vai passar muito por essa coisa do hoje ou o trio esteve bem, ou alguém do trio esteve muito bem, você sempre vai debater. Foi a primeira vez que os 3 estiveram juntos com o Dorival, né? Que foi o Garro, o Yuri e o Memphis. Só que ainda assim, é bom frisar, eles estiveram bem por conta deles.
algo combinado do ponto de vista de plano tático, de que combinaram bem, teve algo pensado, a bola vai chegar ali, alguma coisa eles vão achar. Eu não acho ainda que seja algo... A individualidade dos algo três. desenhado, algo planejado, porque eu acho que difere sim do time do Palmeiras. Você acha que na época do Ramon havia alguma coisa planejada? Não, eu tô falando só dessa expectativa do jogo de hoje, da perspectiva do jogo de hoje. Eu acho que na época do Ramon tinha outra situação. Na época do Ramon você teve, para começar o segundo semestre do ano passado, a maneira como o Yuri era cobrado de uma forma exagerada, mereceu críticas em algum momento, ele passa a ser potencializado pela chegada dos outros dois. Primeiro é o Garro e depois é o Memphis. E aí depois é o Memphis com confiança, o Yuri fazendo gol com confiança, e aí eles vão se entendendo por uma coisa de momento deles. Não acho que era algo desenhado também. E era um time que competia muito e lembrava um pouco do que foi hoje. Eu acho que você está sendo muito metódico. Não, deixa eu só voltar aqui antes Claro, de você falar do metódico. Para comparar com o do Palmeiras, que ele falou das peças. O dos Palmeiras, quando eu vejo funcionando bem, eu vejo coisa combinada. Eu vejo quem sai para um lado, eu vejo quem sai para o outro, eu vejo quem chega para combinar, eu vejo quando o Facundo tem que se movimentar para ajudar a movimentar, eu vejo quando sobe alguém o Piquerez para ajudar na movimentação deles. O Palmeiras é um time mais formado. É algo pensado para potencializar quem talvez não tenha individualmente mais valor. É pra gente não confundir. O Corinthians hoje competiu muito, eu acho que ele competiu muito, ele briga muito, tem mobilização, tem arena, tem clássico. Mas ainda não é também para mim que o trabalho do Dorival começou a dar sinais de algo coletivo ali que eu vi. Não, eu vi muita competitividade. Pedro, Calçado que falou que eu não sei que pode ser para um mas eu acho prazo. difícil. Mas depois você fala do metódico. É possível aparecer. No dia a dia, o Ramon pensa de um jeito, o Dorival pensa de outro. E o futebol Cada também, treinador tem ali o isso. seu tipo de treinamento, sua abordagem dentro de campo. Para mim é isso que faz um treinador diferente do outro. É como eles desenvolvem determinada ideia. Os treinamentos que você cria para estabelecer uma ordem e criar equipes melhores. Isso é diferente de um treinador para o outro. Mas é o seguinte, com qualquer nome, na hora que você colocar em campo, o time do Corinthians é exatamente o mesmo. Porque não tem variação, não tem ponto de variar. Tem uma variação. Não jogou Andileri, agora é o Bidu. Com o Dorival, o Bidu não é Andileri. Se fosse a família Dias, era o Andileri com os outros 10, os mesmos. Então por mais que você faça no dia a dia diferente, na hora de colocar em campo é o mesmo time. Você não tem que falar assim, esse treinador tem uma saída diferente. Gente, os dois na frente, o Garro e é isso aí. E dá para entender. Claro. Eu até acho que tem um outro jeito de jogar, mas não dá para discordar. Não dá. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.